Olá! Antes de a gente começar a falar sobre o tema de hoje, que é linha cruzada, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Campo Psi. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, aperta o sininho para ser lembrado sempre que a gente colocar aqui um novo vídeo. E muito obrigada por vocês que já estão inscritos e seguindo a gente aqui no YouTube e no Instagram. O assunto de hoje é linha cruzada. É um assunto que é muito comum para mim dentro do consultório. Muitas pessoas, muitos pacientes, quando chegam, alguns já chegam cheios de opinião alheia, né, de pessoas que já bombardearam a cabeça deles com tanta informação. Outros chegam e no meio do caminho sofrem esse bombardeio de informações. Eu tenho uma paciente que eu já conheço toda a história prévia dela, sei exatamente o que significa para ela fazer determinadas mudanças na vida. O tempo, muitas vezes, é algo que a gente precisa trabalhar com cuidado. E essa paciente, por exemplo, ela sofreu um bombardeio de sugestões, opiniões, sobre o caso dela, sobre como ela deveria conduzir a vida dela dali para frente. Em primeiro lugar, cada um tem o seu tempo, cada um vive uma experiência, cada um responde a situações de formas diferentes. Ninguém está aqui para mimetizar, para seguir um padrão. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Eu vim percebendo que isso vinha se repetindo. Eram livros que eram entregues para que essa pessoa saísse de uma situação, só que esses livros, muito pelo contrário, eles acabavam deixando essa pessoa mais deprimida. Eram falas e recursos terapêuticos que, ao invés de auxiliar essa pessoa a sair do lugar, só estavam deixando ela mais paralisada, questionando a sua própria existência, questionando a sua conduta, não de uma forma produtiva, mas improdutiva, trazendo um sofrimento tremendo para essa paciente. E aí, eu vendo todo aquele cenário acontecer, eu fui muito clara com ela, eu me posicionei, falei assim, olha, a história que essas pessoas viveram, a vida que essas pessoas têm, muito provavelmente é muito diferente da vida que você tem, da sua história. Para você chegar nesse ponto que você chegou hoje, né, ao trauma que você está vivendo, ao drama que você está vivendo, isso começou de uma forma completamente diferente lá atrás. A gente não pode pautar da mesma forma e trazer o mesmo resultado. Temos que ter cuidado em relação a isso. Então eu expliquei para essa paciente que a gente precisava aprender a filtrar mais o que os outros trazem como informação. E assim ela foi fazendo esse exercício de filtrar melhor o que os outros trazem. A minha dica para você hoje é que não se permita carregar a opinião dos outros ao longo da terapia do seu paciente. Se aquilo te incomodou, se você não está de acordo com aquela fala, se posicione. Abra toda a história do seu paciente. Coloque para ele como você está enxergando aquela trajetória, para que ele possa criar ainda mais vínculo e confiança naquilo que vocês estão desenvolvendo. É muito importante que, enquanto terapeuta, a gente não se anule, que a gente perceba todo o movimento externo. A linha cruzada, ela pode ser prejudicial e muito prejudicial, a ponto de abalar todo um tratamento do seu paciente, a ponto do seu paciente passar a escutar somente o externo e não mais o que acontece dentro da terapia. A escuta dele fica seletiva para aquilo que ele vê a maioria falando, mas não para o que ele está produzindo dentro do setting terapêutico. O que você acha sobre isso?
Você já passou por essa situação? Se você já viveu esse momento dentro da terapia, compartilha com a gente, deixa aqui a sua opinião. Vai ser muito importante, outras pessoas também precisam saber, né, como manejar essas situações. Eu sempre manejo pela clareza, pela transparência, fazendo todo um histórico, trazendo todo o formato de como as coisas estão dentro do processo terapêutico do paciente. E você? Que tipo de estratégia você usa? Olá! Antes da gente começar